Em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. É de Paulo, vem de Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Cristo e os seus cooperadores não irão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras do que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos às obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo, sublimada e eterna. Então, meus queridos, eu convido a todos, nesse momento, aqueles que puderem, quiserem, vamos fechar os nossos olhos, imaginar a figura do Cristo, aqui entre nós, com suas mãos levantadas, espargindo luz por todo esse ambiente e nos convidando à reflexão do Evangelho, da boa nova, da boa notícia que ele trouxe há mais de 2000 anos, do seu exemplo de amor, de caridade, de não julgamento, de paciência e de compreensão com o próximo. Que possamos nessa manhã de hoje entender um pouco mais sobre essas palavras que Jesus nos trouxe, compreender o porquê, a razão de estarmos aqui nesse planeta, nesse momento, no ano de 2025, na condição em que nos encontramos, com as pessoas que nos encontramos, mas sempre tendo certeza que Deus é nosso Pai, não nos abandona, e que não cai uma folha sequer de uma árvore sem a sua permissão, e de que Jesus está conosco sempre e para sempre, nos nossos corações, nas nossas mentes e nas palavras do Evangelho. E assim é com muita alegria
que damos por iniciados os trabalhos de hoje, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Francisco de Assis, o mentor espiritual dessa casa, que receba a cada um de vocês, a cada um de nós. E então iniciamos os trabalhos de hoje, graças a Deus. E agora nós passamos então para o nosso irmão Sérgio. Bom dia a todos, Jesus nos abençoe e nos encontre em paz. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5, 6 e 7, a doutrina trata de um assunto importante: o nosso ponto de vista. Muitas vezes, na nossa vida de relações, nós nos fixamos em determinados pontos de vista sobre um assunto e de maneira nenhuma aceitamos mudar. E quando esse ponto de vista todo nosso, defendido com afinco, choca-se com o ponto de vista da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos colegas de trabalho, surge a desarmonia. Porque é instintivo no homem querer impor a sua opinião. E é instintivo no outro que ouve não aceitar a opinião de ninguém, só a sua. É por esse motivo que Kardec, com os espíritos, trataram em 3 itens, 5, 6 e 7, do capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, trataram deste assunto, o ponto de vista. É preciso que todos tenhamos a humildade para reconhecer que aqui todos estamos aprendendo. O mais culto, inteligente e genial dos homens encarnados está aprendendo. As pessoas mais simples da vida e do mundo estão aprendendo. E intermediários, aqueles que estão trabalhando, realizando, construindo, todos estamos aprendendo. E faz parte do aprendizado do espírito conhecer, entender e refletir sobre os mais variados assuntos do mundo, da natureza. Esta área me parece um paraíso da ordem terceira de Francisco. E hoje, amanhã, está belíssima. O sol e ainda esse ventinho frio do início da manhã. Porque todos os dias isso ocorre, nós não valorizamos como devemos. Mas estarmos aqui neste sábado, neste paraíso ecológico santificado, é uma grande bênção, que sob o nosso ponto de vista deve ter a consideração maior, o maior valor possível, porque aqui vimos para alimentar a nossa alma com a palavra, para alimentar o nosso corpo com o café da manhã e para receber às vezes donativos, cesta básica, roupas, para tornar mais confortável e suportável as nossas vidas. Então, o nosso ponto de vista sobre vir aqui no Gaspa aos sábados deve ser elevado a partir de agora, devido à importância que este fato tem em nossas vidas.
e não deixemos que a rotina, todo sábado estamos aqui, diminua o valor desse encontro de almas encarnadas que somos nós, e os desencarnados que chegam aqui bem cedinho, quando o dia está amanhecendo, para começarem a preparar o ambiente. Em tudo temos que examinar se o nosso ponto de vista está verdadeiramente correto, lógico, é racional, ou se precisamos fazer uma alteração na nossa opinião prefixada sobre coisas, sobre fatos, sobre pessoas, sobre o mundo. A mensagem informa que quando temos uma ideia clara da vida futura, o nosso ponto de vista assume uma alteração fundamental. Deixamos de olhar para baixo e para a terra para tentar compreender os céus e passamos a contemplar os céus para entender os problemas da terra. Aí nós iremos acertar mais. Porque a vida não começa aqui, ela vem de lá, do mundo espiritual. É através de um corpo físico, que é uma bênção de Deus, e que todos nós aqui, todos nós sem exceção, solicitamos de joelhos uma nova encarnação. E nos comprometemos a produzir aquilo que os Espíritos nos apresentaram como fundamental. Nos comprometemos, assumimos o compromisso. E o pobre do nosso anjo de guarda assinou como fiador. Vocês sabem o que é um fiador aqui na terra, né? É a assinatura da própria autodestruição. Então, aqui estamos sob regime de custódia, porque temos vários débitos perante a justiça, e sob o regime de confiança. A nossa encarnação é um empréstimo consignado, cujas prestações vão se propagando no infinito do tempo. Então temos que mudar esse ponto de vista sobre o que estamos fazendo aqui. Estamos fazendo aqui o que prometemos? Estamos fazendo aqui o que é necessário? Estamos examinando a nossa vida e a vida que nos cerca, tendo como ponto de vista a vida futura? Isto é, eu estou aqui por um objetivo primordial: preparar e melhorar a minha situação para quando meu espírito for embora e devolver à terra esta capa, esta casca chamada corpo físico. Eu não sou este corpo físico, eu sou um inquilino espiritual que está alugando esse corpo por determinado tempo. E com certeza chegará um dia que virá a ordem de despejo. Então tenho que viver com uma parte do meu interesse no dia a dia das coisas materiais e da vida, e com a outra metade dos interesses projetando para a vida espiritual uma situação razoável, em um local agradável como este. Imaginem desencarnarmos e irmos para um local de jardins, de vento, de ordem, de harmonia. É tudo o que queremos. Então diz a mensagem que é preciso ter fé na vida futura para que as provas e expiações desta vida neste mundo não adquiram um valor desproporcional que nos traga desespero, descrença ou indiferença.
com o ponto de vista baseado na vida futura, os dramas, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos e as enfermidades, para nós assumem um papel pequenino, do tamanho exato que elas são. Mas aquele que crê que só tem esta vida, e que quando morrer virá o nada, esse tem que aproveitar ao máximo tudo que a vida oferece, ainda que tenha que atropelar os outros, puxar o tapete dos outros, prejudicar os outros. Só que isso é um erro grave, porque quando ele morrer, ficará mais vivo do que nunca. E isso que a mensagem aconselha, a alterarmos o nosso ponto de vista, para que, pensando primeiro na vida espiritual, a vida corpórea torne-se uma simples passagem. Estamos aqui então como alguém que sai de sua pátria real, original, arruma uma pequena bagagem e faz a viagem para passar aqui algumas décadas. E terminado o tempo, retorna para a sua vida original. Isso faz grande diferença quando vamos analisar a justiça de Deus em nossas vidas, a providência divina, aquilo que nos acontece sem que nós busquemos, isto é, aquilo que a vida oferece e apresenta para nós e nós não estávamos procurando. E às vezes este oferecimento é de reeducação. Geralmente as enfermidades são convites para a reeducação. Reparam pesados débitos de nossas consciências, mas tem um valor positivo de preparar e reeducar nossas almas para não incorrermos novamente nos mesmos erros. Seguindo na mensagem, quando o homem tem a certeza da vida futura, o seu ponto de vista sobre os assuntos dominantes na sociedade tem uma elevada consideração, porque ele deixa de considerar tão importantes aqueles pequeninos detalhes do dia a dia, das coisas, das relações, algumas mesquinharias que a gente dá tanta importância, e a sua escala de valores é invertida. Torna-se então, por base, primeiro os valores morais e do espírito, e em valor secundário, os interesses materiais da vida profissional, das propriedades, dos bens e das coisas. Jesus, aproveitando o Sermão da Montanha, o discurso mais profundo e mais belo de toda a história da humanidade até hoje, nunca houve nenhum filósofo que tivesse feito uma prédica com a beleza, o valor e a profundidade do Sermão da Montanha. Um dia, um repórter mal intencionado americano, querendo deixar Mahatma Gandhi em situação desfavorável com o mundo ocidental, no meio de uma grande multidão, perguntou a ele: o senhor não é cristão? Sim, não sou cristão. E o que o senhor acha de Jesus Cristo e da sua doutrina? Mahatma respondeu: eu amo Jesus Cristo e a sua doutrina, mas eu não compreendo os seus seguidores, porque a Inglaterra cristã escravizava a Índia, e o trabalho dele era libertar a Índia do tacão, do domínio da Grã-Bretanha.
Eu amo Jesus Cristo, mas não compreendo a atitude dos cristãos. E digo a você, se todos os livros e obras produzidas pelos homens, todos fossem queimados e desaparecessem, e restasse apenas um exemplar do Sermão da Montanha, eu afirmo que o mundo nada teria perdido. Então Jesus, no Sermão da Montanha, propõe algumas mudanças de ponto de vista. Ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, a mudança. Está escrito assim, mas eu digo assim, mudança de ponto de vista. Eu, porém, vos digo, não basta não matar. É preciso também não perseguir, não maltratar, não falar mal da pessoa, não ridicularizar o seu irmão. Ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, não jureis, nem pela terra, nem pelos céus. Que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Maligno é uma tradução adulterada. A palavra está escrita lá, é Satã, que não quer dizer diabo nem demônio. Satã quer dizer o que é contra, o adversário, o opositor. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, não basta não ser adúltero. É preciso ter fidelidade. Lembrando que essa história de adúltero não tem nada a ver de marido e mulher. Namorado e namorada, noivo e noiva. O adultério é quando o judeu traía a sua fé em Yahvé, o Deus deles, e ia honrar os deuses pagãos, traindo o seu Deus e a sua fé. Esse adultério que está aqui não é limitado às relações homem-mulher, amor, convivência, mas também vale para isso. E ele diz então que todo aquele que no seu pensamento desejar algo que não lhe convém, que não lhe pertence, já está sendo infiel. Então, fidelidade, sinceridade e honestidade, segundo esse ponto de vista de Jesus, são trigêmeos, inseparáveis. E ele aconselha que sejamos fiéis. Então, mesmo no Sermão da Montanha, Jesus propõe novos pontos de vista para nós humanos. Também ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu irmão e perseguirás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos adversários, fazei o bem aos que vos maltratam, orai pelos que vos perseguem, e grande será o vosso galardão nos céus. Então, atitudes da vida social, civil e legal dos homens: não matar, não jurar, não adulterar, perseguir seus adversários. Jesus desloca para um novo ponto de vista do espírito. O ponto de vista legal, material, civil, ele diminui e coloca no seu devido lugar e oferece um crescimento do pensamento humano com um novo ponto de vista baseado no espírito, porque o espírito presta conta de seus atos. E quando eu falo atos, quer dizer nossos pensamentos, nossas palavras e o nosso comportamento, nossas ações. O espírito
Espírito é quem presta conta dos seus sentimentos, das suas ações, dos seus pensamentos. E desejar mal a alguém não está de acordo com a lei de Deus. Caluniar alguém não está de acordo com a lei de Deus. Perseguir alguém que você não gosta é totalmente contrário às leis de Deus. Então, se as leis de Deus são verdade, são eternas e são imutáveis, adivinhem quem é que tem que mudar? Nós. Nós é que temos que mudar os nossos pontos de vista. Falei de Jesus. Vamos falar de Francisco. Filho único do empresário mais rico da região da Úmbria, Pietro Bernardone. Filho único, homem, tratado e criado com todo carinho, com tudo que de bom e do melhor. Educação primorosa. Sua mãe conhecia o francês e ensinou a ele. Ele era o líder da galera. Os que andavam com ele seguiam seu comando. Era o moço mais cobiçado de Assis pelas jovens meninas casadoiras. Era o solteirão mais cobiçado. E adorava cantar. Então à noite eles saíam com trovadores, os tocadores dos violões da época, e iam cantando pelas tavernas, pelas ruas. Mas um dia ele se encontrou com um leproso. Ele saiu correndo em direção contrária. E quando parou, cansado de correr, lá estava o leproso na frente dele. Mas aquela pessoa era diferente. Irradiava algo que o atraía. E ele, sob o ponto de vista de um homem medieval, onde não havia vacina, não havia anestesia, não havia antibiótico, o leproso era obrigado a andar com uma sineta, para que quando se aproximasse alguém ele balançasse, morféia, porque tinha que evitar o contágio de qualquer maneira. E então ele começou a ser atraído por aquela figura de leproso. E ele já havia sofrido algumas dores que modificaram o seu modo de pensar, os seus pontos de vista. Então ele não sabe como, em um ímpeto, foi até o leproso, abraçou e o beijou. Ele odiava, tinha nojo dos leprosos. E depois que ele fez isso, a imagem do leproso foi se modificando, foi se iluminando, foi se iluminando. Era Jesus. Era uma pegadinha de Jesus, para ver como é que estava a fé do novo Francisco. Aquele Francisco jovem das brincadeiras ficou para trás, mudou. Agora estava nascendo o grande Francisco de Assis. Então, peraí, Jesus mudou o ponto de vista, Francisco mudou o ponto de vista, Gandhi mudou o ponto de vista, e nós, quando é que vamos mudar o nosso? Vamos ficar teimosos, teimando até o desencarne? Ou vamos aceitar examinar as coisas, as pessoas, os fatos, sob um novo ângulo, respeitando opiniões que não são iguais às nossas e buscando interpretar das opiniões que circulam
e chegam ao nosso conhecimento, qual é a mais de acordo com Deus, com a lei, com os mandamentos e com o Evangelho. Kardec também mudou o seu ponto de vista. No início ele tinha uma frase: não acredito que uma mesa que não tem cérebro, não tem músculo, não tem nervos e não pode ser hipnotizada, possa ter inteligência. Não acredito. Mas, professor, o senhor tem que ir lá ver. As mesas estão respondendo a perguntas e nunca erram. Não acredito. Isto não é possível. Um dia ele foi. E quando viu a inteligência que era apresentada por meio das mesas, ele perguntou, porque perguntar não ofende. Como é que uma mesa que não tem cérebro, que não tem nervos, que não tem músculos, que não pensa, pode dar respostas inteligentes? E aí veio a grande revelação que mudou o ponto de vista de Kardec. Não são as mesas que pensam, que respondem. Somos nós, os espíritos dos que vivemos na Terra. Estava fundado o Espiritismo. Os espíritos respondem, e uso a mesa para chamar a atenção de vocês que gostam de brinquedos, de diversão. E aí tudo foi evoluindo, da mesa para a prancheta, da prancheta para a caneta de pena na mão do médium, e nasceu a psicografia. É preciso então que tenhamos muito cuidado com as aparências, para, vendo algo diferente, consigamos descobrir o que está por detrás daquela pessoa estranha, do seu sofrimento, daquele que é calado e não fala com ninguém, daquele que nunca se abre para contar o que está sofrendo. O que há por detrás? Qual é o drama que o nosso irmão apresenta, que eu preciso, com todo cuidado, tocar para que ele abra o coração e mude o seu ponto de vista sobre a dor dele, sobre o jeito dele viver e sobre a sua relação com os outros. E para encerrar, Divaldo Pereira Franco estava orando em uma noite. Ele ainda era muito novo, estava começando a década de 50, 20 e poucos anos, quando de repente surge à frente dele um espírito que vai ficando cada vez mais nítida a imagem, e ele vê as chagas, as carnes apodrecendo, o sangue e os líquidos escorrendo, a roupa totalmente trapos, e ele é tomado de horror. Era um leproso. Ele diz: meu Deus, esse espírito leproso obsessor vem me atormentar. E parecendo que o espírito ouvira o seu pensamento, disse a ele: Divaldo, eu não sou obsessor, eu sou teu irmão. Irmão? De jeito nenhum. Você é um leproso, você não é meu irmão. Eu sou teu irmão, Divaldo, e vim aqui te fazer um pedido, um apelo. Que apelo é esse? Divaldo, por amor a Jesus, vai visitar os meus irmãos leprosos na colônia. De jeito nenhum, não vou nem morrer. Divaldo, leve a palavra do Evangelho para os nossos irmãos da colônia em Pirapitingui, onde eu vivi.
Não vou. O senhor me desculpe. Chame outro médium, porque eu não vou. Eu tenho horror dessa doença. Então o espírito disse: Divaldo, você não está me entendendo. Eu vim aqui te convidar para ir lá, a fim de evitar que um dia tu vás para lá. Aí ele se tomou de pavor. Bom, se é assim, o que o senhor quer que eu faça? Organize um grupo e visite os nossos irmãos, eles precisam da palavra. E quem é você? Meu nome é Jesus Gonçalves. Eu vivi na colônia de Pirapitingui e lá nós construímos com nossas próprias mãos um centro espírita dentro da colônia. Vá visitá-los. Tá bom, eu vou ver se organiza um grupo. E o espírito sorrindo: muito obrigado, Jesus irá contigo, Jesus irá conosco. E de repente foram caindo os trapos, foram cicatrizando as feridas, o corpo foi ficando normal e depois começou a se iluminar. E ficou aquela luz na frente do Divaldo. E aí ele mudou o ponto de vista. Ah, graças a Deus, meu irmão. Olha como é que nós somos. Pela aparência. Era um espírito de luz. Tem que ser agradável com ele, senão... Ai, meu irmão, que bom. Muito obrigado. Então são coisas assim que nós precisamos. Mas não é necessário que um repórter nos provoque, que tenhamos que fazer um discurso semelhante ao Sermão do Monte, que tenhamos que deixar pai e mãe em nossa casa para nos tornarmos mendicante da caridade, como foi Francisco. Nem é preciso que o irmão leproso apareça para nós lá em casa à noite, para nós mudarmos o nosso ponto de vista. Nós temos a doutrina, nós temos o evangelho, nós temos as palestras, estão iniciando os cursos, ESD, ESME, nós temos os livros, nós temos as reuniões como esta. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos harmonizar a nossa maneira de pensar, e não vamos julgar os outros pelas aparências, para que o nosso ponto de vista evolua junto conosco, até que o nosso ponto de vista fique igualzinho o ponto de vista de Jesus Cristo. Um bom sábado para todos, muita paz, e muito obrigado por estarem aqui.